Quais são os efeitos colaterais do uso de corticosteroide, oral em crianças? Então, isso é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque boa parte dos pais, às vezes, aplicam os corticoides orais inadvertidamente, sem uma consulta específica com o médico, porque vem realmente o corticoide, a suspensão de corticoide, a prednisolona principalmente, que é o campeão de vendas de corticoide para criança, a prednisolona, a dexametasona eventualmente, tem alguns médicos que gostam de prescrever dexametasona suspensão, sabem que são remédios assim, entre aspas, milagrosos, né? Que de certa forma você dá, a criança resolve, no dia seguinte já não tem mais nada. Mas não se atentam à necessidade da gente estratificar o tratamento de uma criança. Por isso que há a necessidade sempre de se consultar com o médico e não fazer tratamentos por autoindicação. Tá? Muito bem. Por exemplo, uma criança com asma, a gente sempre opta pela via inalatória. Né? A gente pode tratar muito bem uma criança com corticoides inalatórios, e corticoides inalatórios não causam os mesmos efeitos de corticoides orais ou injetáveis. O corticoide inalatório ele tem uma ação restrita ao pulmão, um processo de desinflamação do pulmão que fica bastante restrito ao pulmão e, de certa forma, não cai na corrente sanguínea em quantidade suficiente que venha a causar efeitos colaterais na criança. Primeiro que a gente usa em microgramas, então já é uma dose assim já pequena. Segundo, o corticoide ele é lipofílico, ele não se mistura muito à água, ele se mistura à gordura. Filia, lipo, afinidade à gordura, né? Lipo é gordura. Então, quando nós fazemos a inalação do corticoide, ele se agrega às gorduras e não se mistura à água. E aquilo que vem a se misturar porventura à água, ele é metabolizado no fígado, ou seja, muito pouco do corticoide acaba ficando circulante na corrente sanguínea para causar efeitos colaterais, então, a longo prazo, tá bom? Então, isso é importante nós detalharmos isso. Agora, quais são os efeitos colaterais do corticoide oral para que você, papai e mamãe, entenda que deve ser feito, mas mediante somente uma indicação médica, tá bom? A curto prazo, ele acaba causando alteração do humor, aumento do apetite, intolerância gástrica, ou seja, a criança fica realmente com o estômago bastante irritado, com náusea, com vômitos, com arrotos, né, chamadas eructações, é o termo mais técnico mais aceito. Pode causar um inchaço no corpo, um edema, e também pode levar a um aumento da glicemia transitória. Isso a curto prazo. Agora, a longo prazo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque está mais do que provado que o uso do corticoide oral leva à diminuição do crescimento. Tá? Se você observar no gráfico do percentil, você vai ver que a criança não vai acompanhar aquela curva, ela vai acabar tendo uma diminuição no crescimento de tanto de estatura quanto de peso na curva do gráfico do percentil. Acaba levando também a distúrbios ósseos também, levando a osteoporose, pode levar a catarata, glaucoma, aumento do colesterol, leva a problemas dermatológicos como a própria estria. Então, se uma criança começa a desenvolver estria, suspeite do uso do corticoide, quantas vezes você está usando corticoide, leva a acne também, aumento do peso, a criança acaba desenvolvendo um problema de obesidade e também leva a aumento da glicemia com, a longo prazo, a chamada resistência insulínica, ou seja, a insulina não funcionaria adequadamente, levando a glicose para dentro da célula, então acaba, a longo prazo, fazendo com que aquela criança se torne uma criança diabética do tipo 2, tá bom? Então é muito importante nós não darmos o corticoide, a não ser que tenha realmente uma estrita indicação pelo médico. Lembrando que eu não sou contra o corticoide, eu não endemonizo o corticoide inalatório, nasal, são extremamente seguros, até o oral injetável salvam vidas. Quantas pessoas são salvas pelo uso do corticoide? Hoje nós estamos no dia 15 de setembro de 2020 e descobriu-se já há algum tempo que o corticoide ele está salvando vidas de pacientes infectados com Covid-19 porque ele evita a chamada complicação inflamatória pela tempestade de citocinas que o Covid-19 tem provocado, tem matado muitas pessoas. Então, muitas pessoas em estado grave de Covid-19
têm sido salvas pelo uso do corticóide, ou seja, o corticóide foi um grande avanço da medicina. O corticóide realmente é algo que a gente precisa bater palma para aquele que descobriu o corticóide, porque salva vidas, mas tem que ser usado com parcimônia e com responsabilidade, como qualquer tipo de medicação, principalmente os corticosteroides, tá bom? Um abraço, obrigado pela sua pergunta.